Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os senhores deputados presentes. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, seja bem-vindo a esta comissão. Apresento-lhe também os meus cumprimentos e agradeço-lhe ter vindo prestar esclarecimentos à nossa Comissão de Saúde. Sr. Secretário de Estado, na audição anterior tivemos aqui, como sabe muito bem, o grupo de trabalho para a avaliação do alargamento dos programas de acesso à procriação medicamente assistida. Perguntámos quantas pessoas estão congeladas em Portugal neste momento. Perguntámos quantas pessoas há em Portugal que, depois de terem sido criadas, são destruídas sem terem a possibilidade de viverem uma vida. As senhoras doutoras do grupo de trabalho anterior responderam que acima de 5 mil embriões, com certeza, e um valor próximo dos 6 mil embriões congelados em Portugal. Depois também responderam que a destruição destes embriões é feita ao final de 3 anos, com um prazo de prorrogação por mais 3 anos. Essa destruição é decidida pelo diretor do centro, portanto, nem sequer precisa de ser consultado os pais dos embriões, portanto, os pais ou os tutores, ou os donos até, se calhar são mesmo donos, dos embriões segundo a vossa denominação. Os donos sedentários são destruídos ou são doados para pesquisas científicas nacionais ou internacionais. Isto levanta várias questões éticas. O Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde mostrou os rankings nacionais das técnicas de PMA, que, com muito orgulho disse que estamos em 5º lugar, mas qual será o ranking para a destruição de embriões na Europa? O Sr. Secretário de Estado sabe? Qual é o nosso ranking? Em que posição estamos na Europa da destruição de seres humanos em fase embrionária? Gostava que me respondesse sobre isso. É que não se pode negar, Sr. Secretário de Estado, a condição de pessoa ao embrião. Muitas vezes argumenta-se que um embrião é apenas um monte de células. Bem, o Sr. Secretário de Estado também é um monte de células. Aliás, nós que estamos aqui nesta sala somos apenas um monte de células. Recentemente, o professor Ron Milo, do Weizmann Institute of Science, na Alemanha, fez um estudo avançado onde chegou à conclusão de que um ser humano adulto é um conjunto de 30 mil milhões de células e até que concluiu que até temos mais bactérias dentro do nosso corpo, temos 40 mil milhões de bactérias que colonizam as nossas 30 mil milhões de células somáticas. Portanto, um ser humano é um conjunto de células, independentemente da fase de desenvolvimento em que se desenvolve. Sempre, Sr. Secretário de Estado, que um espermatozoide encontra um oócito, forma-se um zigoto, forma-se uma nova criatura, forma-se um novo ser vivo, um novo ser humano. E assim continua um novo ser humano, a não ser que alguma coisa impeça o seu desenvolvimento e que a faça morrer. Ora, é isso que acontece quando se destrói um embrião. Impede-se uma vida de ser vivida. O embrião é um de nós, tem uma natureza humana e o seu desenvolvimento está em curso e existe desde a fecundação. Aliás, se equiparássemos um embrião humano, por exemplo, do seu estádio de desenvolvimento em embrião, feto, recém-nascido, criança, adolescente, adulto, etc., a uma paleta de cores, e se disséssemos que algumas dessas cores não vamos conceder a condição de ser humano, isso seria, obviamente, inadmissível. Como também é inadmissível não conceder a condição de ser humano a um ser humano em fase de embrião apenas porque está nessa fase. O nosso próprio Código Jurídico, o nosso próprio Código Penal, reconhece que matar uma mãe grávida é mais gravoso do que matar uma única mulher. Portanto, parte-se do princípio que estamos a matar duas pessoas, a mulher e outra pessoa que está no seu interior em desenvolvimento. E, portanto, aquilo que está a acontecer em Portugal é não reconhecer a qualidade de humanidade, a qualidade de pessoa, a uma enorme categoria de pessoas que são pessoas em estado embrionário. Aliás, foi o mesmo que se passou durante a escravatura, em que não se reconhecia a qualidade de pessoa, não se reconhecia a qualidade de ser humano, a uma enorme quantidade uma categoria enorme de pessoas e que eram feitas eram escravizadas sem apelo nem agravo. Portanto, eu queria deixar aqui muito claro que o embrião é um ser humano perante a ciência e que merece, obviamente, uma proteção idêntica dada às outras pessoas, aos outros seres humanos,
independentemente de serem nascidos ou de não serem nascidos, de terem consciência ou de não terem consciência, porque não é isso que está na ontologia do ser humano. O que está na ontologia do ser humano é a sua própria natureza, e a natureza do embrião é uma natureza humana. Aliás, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida emitiu um parecer, o parecer 5707, que tem algumas considerações sobre o uso de embriões em investigação científica. E uma vez que as senhoras doutoras do grupo de trabalho anterior indicaram que, ao fim desses 3 ou mais 3 anos, ao fim dos 6 anos, existem em Portugal embriões a serem doados para investigação científica nacional e internacional, segundo as suas palavras, eu gostava que o Sr. Secretário de Estado nos respondesse para onde é que os embriões dos seres humanos portugueses estão a ser enviados, e para que universidades, para que países, e o que é que está a ser feito com eles. Porque parece que temos então aqui o pensamento dominante comum, que é hoje em dia não se pode fazer experiências em animais, mas pode-se fazer experiências em embriões humanos portugueses que estão criopreservados e que são enviados, não se sabe bem para onde, não se sabe bem como. Portanto, gostaria que o Sr. Secretário de Estado me respondesse a estas questões objetivas. Muito obrigado.